Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia Sistemática. Nós estávamos falando sobre bibliologia. Você está me acompanhando nessas últimas aulas. Estamos falando da inspiração, revelação geral, revelação especial. Falamos também, demos a entrada no caminho da questão da inspiração, da inerrância das Sagradas Escrituras. Nós estávamos falando de alguns textos bíblicos, demonstrando que a Bíblia toda, ela é a palavra de Deus. Então, pois bem, é dentro dessa perspectiva que nós vamos dar continuidade a respeito sobre o texto bíblico, sobre a palavra de Deus. Na última aula, nós estávamos falando sobre o problema de tradução, que você pode traduzir, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e útil, e esse útil aí tem uma complicação que pode trazer a ideia de que tem alguns textos que são úteis e tem textos que não são úteis, e isso é um perigo. Temos que entender que toda a Bíblia é inspirada e toda ela é útil para o ensinamento e para a correção, ok? Vamos dar continuidade à aula aqui. Acompanhe comigo a leitura. Primeiro, ao acrescentar "e" duas vezes, os dois adjetivos inspirada e útil são entendidos da mesma maneira, sendo adjetivos predicativos, o que seria mais natural. Segundo o conectivo mesmo, que possa ser traduzido por também, ele é mais frequentemente traduzido por "e". Em terceiro lugar, uma construção similar aparece em 1 Timóteo 4:4, em que os dois adjetivos são claramente predicativos. Logo, a tradução preferencial deixa muito claro que toda a Bíblia é inspirada. O autor, de forma exegética, está mostrando para nós que essa dificuldade é sanada. Essa dificuldade ela é cortada quando ele diz, em primeiro lugar, acrescenta-se "e" duas vezes nos dois adjetivos, inspirada e útil, são entendidas da mesma maneira, sendo adjetivos. Ou seja, inspirada e útil são dois adjetivos na mesma conotação, da mesma forma. Esses dois adjetivos são atribuídos às Sagradas Escrituras. Ela é inspirada e ela é útil. E aí fala que os adjetivos predicativos, o que seria mais natural, ou seja, esses adjetivos como adjetivos predicativos, ou seja, adjetivos como predicados, demonstra que o sujeito, que é a Bíblia, ela é inspirada e ela é útil. Então, mostra para todos nós que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Então, não podemos pegar um versículo e tentar desmembrar ou fazer forçar um pouco a tradução no grego para que dá a entender que a Bíblia tem hora que ela é útil, tem hora que ela não é, ou tem hora que ela é inspirada e tem hora que ela não é. Isso é muito complicado. Então, o autor aqui, de forma perspicaz, de forma sensata, dá a tradução melhor para todos nós. Esse conectivo "e" traz a ideia de ligando os dois adjetivos como adjetivos predicativos, ou seja, toda a Bíblia é palavra de Deus, todo o texto bíblico é palavra de Deus e todo o texto é útil. Então não existe texto que não é útil. Então o Velho Testamento é útil para ensinamento, o Novo Testamento é útil para ensinamento. Ao longo da história da igreja, caímos nesse erro de achar que alguns textos não eram úteis para o ensinamento. Muita gente hoje em dia abandona o Velho Testamento como ensinamento, achando que só o Novo é importante. Tem outras igrejas que os seus pregadores dão muito mais ênfase ao Velho Testamento do que ao Novo Testamento. E isso é muito ruim. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela é importante para ensinar e serve para ensinar. Ok? Acompanhe comigo a leitura. A Bíblia toda é inspirada por Deus. Isso deixa claro a inspiração divina da Bíblia. A forma do verbo passiva, implicando que a escritura é resultado do sopro da inspiração divina. Contudo, se a forma fosse ativa, então significaria que a Bíblia apenas fala sobre Deus. Inspira-nos. Isso, claro, é uma verdade, mas não é o que Paulo estava dizendo nesse versículo. Uma tradução melhor para inspiração seria expirada ou soprada por Deus. Palavra usada em nossa língua, inspirada, possui a ideia de colocar o ar para dentro, mas o versículo diz que Deus soprou algo por para fora. Nesse caso, a escritura, isso mostra que os autores humanos escreveram o texto. Então você percebe que, aqui nós vamos dar uma parada para dizer uma coisa muito importante. Quando nós falamos que o texto bíblico ele é inspirado, a tradução aí, a ação aí é uma ação passiva. A Bíblia ela está sendo inspirada, então ela está recebendo essa inspiração. E se fosse de forma ativa, seria uma inspiração
né? E aí você fala, mas não tá certo que a Bíblia não nos inspira, professor? Sim, poderíamos dizer isso. Só que o grande problema é que palavra inspiração na nossa língua portuguesa traz essa ideia de a Bíblia dizer algo sobre Deus. Mas, no grego, traz a ideia de um soprar. Não era uma força que a Bíblia estava dizendo algo de Deus, mas era Deus dizendo algo para o ser humano. Então, soprar é um sopro, é Deus colocando para fora. E inspiração traz a ideia de um sopro para dentro, de um respirar para dentro. Quando você inspira, você pega o ar e joga para dentro, né? Você faz a inspiração. Se inspira. Mas no grego, inspiração traz a ideia de soprar. Então, a Bíblia é soprada por Deus. Por isso que a Bíblia sofre no grego, traz uma ação de passiva. É uma ação passiva. Ou seja, ela está recebendo esse sopro. A revelação está vindo de Deus para o ser humano. Ok? Então, os autores bíblicos estão recebendo a inspiração de Deus. Ou seja, estão sendo soprados. O sopro de Deus está sobre ele. O Espírito de Deus está sobre ele. O ruá de Deus está sobre ele. O pneuma de Deus está sobre eles. Está vindo sobre eles. Eles estão recebendo esse impacto. E esse impacto faz com que eles, inspirados, ou seja, soprados por Deus, escrevam os textos, os relatos, os testemunhos bíblicos. Acompanhe comigo a leitura. Bíblia teve início com a ação de Deus, que a inspirou. A Bíblia toda é útil, e isso expressa o propósito da inspiração. Ela serve para ensinar, repreender, corrigir, restaurar e educar na justiça para que o cristão possa ser preparado, capacitado ou aperfeiçoado ou totalmente aparelhado em todas as áreas de sua vida. A Bíblia não deve ser colocada em um museu para ser admirada, mas sim aplicada em nossa vida. Em resumo, reunidas as três ideias de 2 Timóteo 3,16, conclui-se que esse versículo ensina que a Bíblia, em sua totalidade, veio de Deus para nos mostrar como devemos viver. Então, assim, quando diz que a Bíblia ela é útil, ela toda serve para o ensinamento. A missão da inspiração, da revelação, ela veio com esse intuito. De a Bíblia servir para corrigir, para ensinar, para mostrar, para dar-nos um caminho correto para andar. Ou estar diante de Deus de forma moral, de forma na justiça, andar na justiça, na moralidade, aqui Deus o padrão de Deus que ele estabeleceu. E o texto do 2 Timóteo, 3,16, conclui-se que esse versículo ensina que a Bíblia, em sua totalidade, veio de Deus. Ela veio de Deus. Para que ela veio de Deus? Para nos ensinar como devemos viver. Era isso que a Bíblia veio fazer. Nós devíamos, como que nós devemos viver? Diante de Deus. Aonde viver? Na Bíblia. Eu devo viver em oração. Como você na Bíblia. Eu devo amar o meu próximo, que é um modo de convivência, um modo de vivência. Ok, onde você viu isso? Na Bíblia. Ela veio nos ensinar como devemos viver. Viver diante de Deus e viver com o meu próximo, viver com a comunidade dos que adoram a Deus e da comunidade dos que vão salvar, dos que estão debaixo da nova aliança, do concerto que Deus fez com sua igreja. Ok, meu irmão? Ok, minha irmã? Continua acompanhando comigo a leitura. 2 Pedro 1,21, esse versículo afirma, tanto quanto qualquer outro, como Deus usou autores humanos para produzir a Bíblia. Então, esse texto do Pedro mostra que, durante a história, Deus soprou em alguns autores. Lembra que nós falamos de revelação especial? O revelar-se de Deus a pessoas específicas, a pessoas contingentes dentro da história da salvação. Então, como que Deus fez isso? Soprando em alguns autores de forma específica. E o Pedro vai falar isso, né? Que as pessoas não falaram de si mesmas, mas falaram inspiradas por Deus. Acompanhe comigo a leitura. O Espírito Santo moveu-se para a ação. O uso do mesmo verbo em Atos 27,15 ilumina nosso entendimento do que significa motivar ou tocar. Os autores humanos. Pouco antes de um navio que levava Paulo a Roma ter naufragado perto da ilha de Malta, ele enfrentou uma grande tempestade. E mesmo sendo experientes, os marinheiros não conseguiram guiá-los, por isso acabaram deixando que o navio fosse para onde o vento os levava. Da mesma maneira que o navio foi levado, direcionado, os carregados pelo vento, Deus assim o fez.
O que o autor aqui está explicitando para nós, que o mesmo verbo, a ideia de mover, a ideia de tocar, a ideia de ser levado por alguém, é usado lá no Atos 27:15, quando um navio onde está levando Paulo para Roma e tudo mais, ele começa a questão de ia se perder, ia afundar, ia naufragar, e aí os marinheiros muito experientes, eles não sabiam mais o que fazer. Então eles se deixaram levar pelo vento, pela sorte, pelo que estava acontecendo, se deixaram levar, deixaram o vento levar o navio. Pois bem, esse mesmo termo é usado quando Pedro fala que autores não falaram dele mesmo, mas foram movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, eles não falaram dele mesmo, mas o mesmo Espírito Santo, da mesma forma que aquele navio foi levado pelos ventos e até onde tinha que chegar, e aí note-se uma coisa, tudo estava dentro do plano de Deus, foi Deus que levou, permitiu aquele naufrágio e tudo, mas tinha toda uma obra que Deus precisava fazer, e Deus ainda promete para Paulo que nenhum daqueles que estavam no navio ia se perder, nenhum ia morrer. E em contrapartida, os autores bíblicos também, eles tinham sua autonomia, tinham o seu jeito próprio de falar, de fazer, de pensar, com o seu vocabulário, com a sua cultura, com as suas limitações, mas o Espírito Santo os moveram, levaram eles a escrever, levaram eles a falar, levaram eles a fazer o que tinham que fazer, que é escrever os relatos, os milagres, os fatos históricos em que Deus agiu na história humana. Ok? Acompanhe comigo a leitura. Direcionou e orientou os autores humanos que usou para produzir os livros da Bíblia. Embora o vento fosse a forca que impulsionava os navios, os marinheiros não estavam dormindo nem inativos. De modo similar, o Espírito Santo é a força motriz que direcionou os autores, os quais, mesmo assim, desempenharam papéis ativos no registro das Escrituras. Ou seja, os autores bíblicos foram direcionados, direcionou e orientou os autores humanos que usou para produzir os livros da Bíblia. Eles, cada um tinha sua cultura, seu vocabulário, seu modo de escrever, mas o Espírito Santo que os direcionou, moveram eles a escrever aquilo. Diz aqui, embora o vento fosse a força que impulsionava o navio, os marinheiros não estavam dormindo e nem inativos. De modo similar, o Espírito Santo é a força motriz que direciona os autores. Ou seja, da mesma forma, o navio não estava sendo levado pelo vento, mas os marinheiros estavam dormindo? Os marinheiros pularam no mar? Não, os marinheiros estavam dentro do barco, acordados e vendo o que estava acontecendo. A mesma coisa similar. A força motriz que leva os autores bíblicos a escrever é o Espírito Santo. Mas nem por isso eles estão sendo robôs, estão sendo levados de forma robótica a escrever. Eles estão vivos, estão agindo, estão pensando, estão com o seu vocabulário, com a sua mente, mas é o Espírito Santo que, em última instância, está levando eles a escrever os relatos bíblicos. Acompanhe comigo a leitura. Esse versículo, porém, também ensina outra coisa importante. Declara que a vontade dos autores humanos não direcionou a produção dos textos da Bíblia. O verbo mover, com a ideia de motivar, é usado no versículo. Portanto, a profecia não surgiu da vontade humana. Surgiu pelo Espírito Santo, não pela vontade dos homens. Essa declaração testifica a maneira importante a questão da inerrância da Bíblia. A vontade do homem, inclusive a sua própria vontade de cometer erros, não gerou as Escrituras, mas foi o Espírito Santo, que não pode errar, quem nos trouxe as Escrituras. Então, até o próprio versículo está falando que foi o Espírito Santo que os inspirou a falar o que deviam falar. E nesse versículo temos a defesa da inerrância, de não ter erro. Foi o Espírito Santo que inspirou eles a escrever tal relato? Sim. Pergunta é, o Espírito Santo é quem? A terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo também é Deus. Tá, ok. É o Espírito de Deus, ok. Deus pode errar? Não, Deus não erra. Então, como que você acha que se foi inspirado por Deus, houve erros que está escrito? Se foi inspirado por Deus, Deus não pode errar. Então, toda a Bíblia ela é inerrante, porque ela é destituída de erro justamente aí. Porque se foi inspirado por Deus, Deus não pode errar. Então, lá também não tem mentira, porque diz a palavra que é impossível que Deus minta. Um Deus que mente, aí eu vou usar os termos de Aristóteles, a mentira é um acidente na constituição ontológica do ser humano.
Se há um acidente, o ser humano não é perfeito. Deus, ao contrário, é um ser em ato puro, então nele não há acidentes. Então, o acidente da mentira, das imperfeições, Deus não tem. Ou seja, segundo até aquele autor, filósofo, chamado o último romano e o primeiro escolar, chamado Boécio, ele vai falar que Deus tem a posse de todas as perfeições. Se Deus tem a posse de todas as perfeições, ele não pode mentir, porque mentira faz parte de uma imperfeição. Erro também ele não pode errar, porque faz parte também de uma imperfeição. Se ele tem a posse de todas as perfeições, ele não pode mentir, não pode errar. E se foi o Espírito de Deus, que não pode mentir, que não pode errar, que inspirou o texto bíblico, então na Bíblia não há erros. Ok? É um raciocínio silogístico, é um raciocínio de lógica. Duas premissas com uma conclusão. Se todas as duas premissas são verdadeiras, a conclusão ela tem que ser verdadeira. Acompanhe comigo a leitura. Os autores, obviamente, estiveram ativos durante a sua redação, mas os que escreveram foi direcionado não por uma própria vontade e com possibilidade de erro, mas pelo Espírito Santo, que é verdadeiro e infalível. O comentário de Bebel Warfield a respeito do 2 Pedro 1:21 enfatiza bem esse ponto. Que, os autores, obviamente, estiveram ativos durante toda a sua redação. Não, eles não eram robôs. Eles não eram homens que o Espírito Santo está dentro do corpo dele, uma incorporação. Você vê estados de possessão. O estado de possessão demoníaca é quando um demônio, um espírito ao contrário, entra no corpo do ser humano, ele fala coisas que ele não devia falar, pensa coisas que ele não devia fazer. Ou muitas das vezes em transe, ou chamado êxtase estático, vai falar coisas, murmurar coisas, balbuciar coisas que ele não estava em mente falar. Ou vivendo no estado de inconsciente, falando coisas que a sua consciência não aprovaria. Isso é um estado automático que algumas pessoas podem viver, ou vivenciar, ou experimentar. Os autores bíblicos, não. Os autores bíblicos, eles estão sendo levados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, mas eles estavam ativos em toda a ação. Era o vocabulário deles que estava em ação. Era a mente deles. Pedro está escrevendo sua epístola. E Pedro está escrevendo sua epístola, era a mente de Pedro que estava agindo. É o vocabulário de Pedro que estava agindo. A ponto de ele elogiar o vocabulário rebuscado que Paulo tinha. Então, se ele fala do vocabulário de Paulo, porque Paulo era um homem erudito e Pedro já era um pouco destituído de cultura, né? Então você percebe que o Pedro que escreveu sua epístola é o Pedro analfabeto. É o Pedro que não tem tanto conhecimento assim, mas ele é inspirado por Deus. Já Paulo era aquele vocabulário mais rebuscado, porque ele estudou aos pés de Gamaliel, porque ele era um grande fariseu, um grande estudioso da filosofia grega, do pensamento grego, do pensamento romano, e também da lei de Moisés. Ele tinha todo um vocabulário, todo um pressuposto, e agora, muito mais agora cristãos, tendo adentrado a revelação especial na sua vida, ele usa todo um vocabulário. Ele vai falar do beneplácito de sua vontade, para o louvor de sua glória. Então ele vai falar sobre predestinação, eleição, aqueles que antes chamou, também predestinou, e os que predestinou a esses chamou, e os que chamou a esses justificou, e os que justificou a esses glorificou, e os que glorificou a esses também, e esses santificou. Ou seja, o que Paulo está falando em todo o seu vocabulário, todos os seus conceitos teológicos, ele está sendo inspirado por Deus, mas é Paulo escrevendo. É Paulo com o seu vocabulário, é o Paulo com o seu jeitão, é o Paulo com o seu problema visual um pouco. E a outra hora ditando para Tércio escrever. Mas é Paulo. E assim Moisés, e assim Josué, e assim vai. Os autores bíblicos, o autor do livro aos reis, aos crônicas, e assim vai. Todos eles estão sendo inspirados por ele, mas é o vocabulário deles, é a vida deles que está em ação. Ok? Diz aqui o Bebel Warfield diz assim, produzida. Teve a origem por vontade humana. Então, existe uma asserção enfática de que a fonte está em Deus. O homem realmente falaram, mas eles falaram da parte de Deus. Uma expressão memorável inserida aqui. A ênfase pode estar numa porção posterior, que nos mostra como seria possível que esses homens, ao falarem, não deveriam falar por si próprios, mas da parte de Deus. Da parte de Deus. Ela foi produzida.
A mesma palavra que foi traduzida como foi dada aqui pelo Espírito Santo, de que eles falaram. O falar, então, está sobre a influência determinante do Espírito Santo. As coisas que eles falaram não vieram deles mesmos, mas da parte de Deus. O que o autor está explicitando em outras palavras, tentando aqui trocar em miúdas, é que tudo que os termos que é usado aqui no grego, no original, é sempre dado por Deus, revelado por Deus, vindo de Deus. Está vindo de Deus, está sendo revelado por Deus. É dentro dessa perspectiva que podemos entender ou podemos compreender que eles não falaram deles mesmos. Eles não falaram, eles estão usando seu vocabulário, suas ações, sua personalidade, mas o que eles estão falando é de Deus, não é de outra pessoa, não é de outro ser, é do ser de Deus. O Espírito Santo está dando para eles, falando com eles, ou inspirando, ou soprando sobre eles. É sempre uma ação passiva, é algo que vem sobre mim. É algo que vem sobre mim e eu tenho que falar, né? Mas não de forma automática, robótica, onde o Espírito Santo me obriga a falar. Ele me inspira de uma forma tão especial que eu uso o meu vocabulário, eu uso o meu falar, eu uso o meu linguajar, eu uso a minha cultura, minhas limitações, eu uso todos os meus problemas psicológicos, do consciente, do inconsciente, não importa, mas o Espírito Santo está falando. E o Espírito Santo está direcionando os autores bíblicos. Eu quero que você, aluno, entenda que a inspiração se dá dessa forma. Acompanhe comigo a leitura. Em resumo, segundo Pedro 1,21, diz que Deus usou homens e deixou para nós uma Bíblia totalmente fidedigna. Em resumo, o que está na Bíblia, se foi escrito por Deus, se foi inspirado por Deus, se veio tudo de Deus, é fidedigno. O que está na Bíblia, você tem que aceitar. Não aceitar de forma tá lá na Bíblia, vamos falar, não, tem que ter uma interpretação, lógico, tem que ter uma exegese, lógico, concordo com você. Tem que ter uma interpretação do texto, olhar a cultura, o contexto, né, em que foi escrito, ok. Mas as verdades da revelação, ou principalmente as verdades da salvação, essas eu não posso questionar. Até dentro da ala da filosofia, que nós chamamos filosofia cristã, que inclusive aqui no Instituto, quando você terminar o seu curso de bacharel conosco, você vai poder estar fazendo uma pós-graduação em filosofia cristã. Na filosofia cristã, dizemos que o filósofo, ele faz filosofia, ou ele faz teologia a partir da revelação. Ele tem toda a liberdade para filosofar, mas tendo como fundamento a revelação, tendo como fundamento a Bíblia, tendo como fundamento a palavra de Deus. Eu não posso questionar a palavra de Deus, eu não posso questionar o dogma, mas ao mesmo tempo eu filosofo a partir do dogma, a partir daquilo que foi revelado, né? Então você percebe que até o filósofo ele pode especular, ele pode filosofar, mas sempre a partir da revelação. Ele não, mas isso escraviza o filósofo? Não, isso dá referencial para o filósofo. O filósofo ele não se perde nas suas vãs filosofias. O filósofo não se perde no seu mundo, ou no vocabulário rebuscado, ou na torre de mármore. Mas antes ele tem um referencial, que é Deus e a sua revelação a nós, na pessoa do Cristo. Vamos examinar mais um texto, né, para finalizar. Em 1 Coríntios 2,13, nessa passagem, Paulo ressalta que a revelação divina chegou até nós por intermédio de palavras. Isso contraria a argumentação de alguns de que a inspiração relata somente os pensamentos que Deus gostaria que conhecêssemos, mas não as palavras com que esses pensamentos foram expressos. Nesse texto, mostra o quanto que Deus revela por palavras, pelo linguajar, pela linguagem, pelas palavras limitadas humanas. Deus não queria só expressar pensamentos, mas queria expressar os pensamentos através das palavras, né? As palavras, ela advém de pensamentos, né? Então as palavras que Deus usou, o vocabulário humano que usou, que era a respeito daquilo que ele pensava sobre nós, veio através das palavras humanas, veio através da linguagem humana, veio através dos autores humanos. Acompanhe comigo a leitura. Apoiar essa visão não implica que as pessoas devem continuar defendendo a inerrância do texto, pois é possível ter pensamentos corretos de Deus, porém demonstrados por palavras erradas do homem. Mas Paulo insistia em que a mensagem de Deus veio pelas palavras do texto. Então percebe que a gente pode alegar, né? O texto, nem tudo é inerrante. Por quê? Eu posso muitas das vezes pensar de forma correta de Deus, mas na hora de escrever, eu escrevo de forma errada. Mas aí o Paulo está dando ênfase que as palavras de Deus veio através do texto bíblico. É através do texto bíblico, do texto, que eu estou enxergando a palavra de Deus.
É linguagem humana? É um texto humano? Mas é inspirado por Deus. É através do texto bíblico que eu entendo que Deus se revelou a mim e que se comunicou a mim para me salvar e para ter uma amizade íntima comigo. Paulo afirmou que falou usando palavras, mas isso não significa que não estava se referindo também a seus escritos. Lembre-se de que Pedro também disse que Paulo falou em seus escritos. Portanto, falar do versículo certamente se refere às cartas que Paulo escreveu. Em resumo, esses versículos ensinam que as palavras usadas na Bíblia foram inspiradas. Toda vez que você vê no texto bíblico que falaram é porque para Pedro falar de Paulo era o que estava escrito nas suas cartas. Então, falar e o que estava escrito são, nesse contexto, são sinônimos. Podemos dizer que são sinônimos, não são contrários. Então, toda vez que falaram, então o falar é inspirado e o escrever, o que foi escrito, do que foi falado, também é inspirado por Deus. Portanto, palavra de Deus inerrante. Mas a respeito da inerrância, a respeito de alguns textos bíblicos, nós vamos dar continuidade não agora, mas na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima!